Flamengo sozinho no meio campo, segunda prateleira Internacional, Fluminense e a terceira prateleira todos os outros que aparecem ali. Eu acho que o do Flamengo, concordo contigo, é disparado melhor. Depois Inter e Palmeiras. Se você colocar o Pulgar do meio campo reserva do Flamengo, dá para você colocar o meio campo do reserva do Flamengo e talvez ser melhor que os outros. Flamengo, nesse meio campo. Primeiro. Concordo. Inter, Fluminense, e aí ia chegar no Palmeiras. Para mim, o meio campo do Palmeiras... Torcedor do Mengão, mais um vídeo aqui pro canal. Bora dar uma olhada aqui no trecho do debate do F90 da ESPN Brasil. O pessoal debatendo sobre o Flamengo, que tem um elenco muito qualificado. Será que o Flamengo tem a melhor meiuca aqui do futebol brasileiro? Meio campo. O Flamengo tem bons jogadores. Vamos ver a mídia esportiva aqui. O pessoal do F90 comparando os elencos do Flamengo, Atlético Mineiro, Palmeiras, Internacional, que se reforçou bastante também dessa janela, trouxe bons jogadores. Vamos ver a mídia comparando aí esses elencos e falando, né, qual time tem o melhor meio-campo aqui do futebol brasileiro. Aproveitar e deixar os créditos do vídeo ao canal oficial da ESPN Brasil, link na descrição. Deixa o like para fortalecer nosso trabalho, se não é inscrito, se inscreva. Mas agora, bora pro vídeo, galera. Meio-campo do Flamengo, né? A gente tem uma tela aí, porque é o seguinte, opções não faltam nesse meio-campo do Flamengo, inclusive quando o Gerson voltar. O Flamengo fez várias contratações, né? E para justamente lidar com a temporada, para ser forte em todas as competições. Sim. Então, esse pessoal vai se encaixar. O Gerson voltando na forma física. Ou seja, esse problema é para existir. Exatamente. Não é um problema, na verdade. É para existir. Como quem dera todos tivessem esse problema. São muitas soluções. Mas a gente fez um comparativo, que a gente chegou à conclusão aqui que esse meio-campo do Flamengo está arrebentando. E a gente faz um comparativo com outros clubes do país. Vamos dar uma olhada? Porque tem outros setores de meio-campo aí muito bons e que a gente vai conversar aqui. Então vamos lá, meio-campo do Palmeiras, tá? Meio-campo do Palmeiras. Você tem o Aníbal Moreno, que estreou e veio muito bem, e o Richard Rios, Zé Rafael, que, nossa, o Zé fala muito aqui, tá jogando muito desde o ano passado, assim, né? Rafael Veiga, aí você tem o Gabriel Menino, o Fabinho, o John e o Luiz Guilherme. A gente tá falando de banco, né? Mas você pega ali Zé Rafael, Rafael Veiga, você pega Aníbal Moreno, Richard Rios, todo mundo se encaixando, o Richard Rios subindo de produção também, né? Melhorando também com o Abel. Esse é o meio-campo do Palmeiras, tá? Agora vamos dar uma olhada em outro meio-campo interessante aí, do Atlético Mineiro. Com o Batalha, o Igor Gomes, o Scarpa que chegou, já ganhou a moral do Hulk, Otávio, Edenilson, Pedrinho que ainda tá por lá, Patrick, Zaratio e Alan Franco, né? Esse é o meio-campo do Atlético Mineiro. Realizou uma garotinha torcedora do Galo, tava destruindo o Edenilson, o Patrick, ela detonando meio mundo ali. Mas eles geralmente são alvos, né? Os dois são alvos, mas o meio-campo dá um caldo. Olha o meio-campo do Fluminense. André, Martinelli, Ganso, Terans, que chegou nessa temporada, Thiago Santos, que chegou nessa temporada, tá sendo usado de zagueiro. Renato Augusto, que também chegou nessa temporada, Gabriel Pires e o Lima. Ali você pode fazer um meio-campo mais conservador, um meio-campo mais faceirinho, como diz o Diniz não dá pra ser conservador. Mas se você quiser, você tem opção. Nisso. Você tem opção, né? Internacional, Maurício, seleção, sub-20, Bruno Henrique, Arangues, Alan Patrick, que fez um 2023 excelente, maravilhosa, né? Não é, mas pra essa aqui ele funciona. Você mente. Não mente. Como é que é? Falo verdade. Não. Ele faz o quê? Ele muda de opinião. Muda de opinião de forma muito inteligente. De forma inteligente. Não, você tem que mudar Então, de opinião. primeira prateleira Flamengo sozinho no meio campo, segunda prateleira Internacional, Fluminense e a terceira prateleira todos os outros que aparecem ali. Galo, São Paulo... O Palmeiras talvez seja a terceira prateleira sozinho. Terceira prateleira? Se eu montar o Palmeiras com 3 homens, aí dá pra colocar na segunda prateleira. Aníbal Moreno, Zé Rafael e Veiga. É porque tem times que jogam com 3, tem times que jogam com 4 no meio. Então depende da formação. O Palmeiras com esse aí também eu colocaria na segunda prateleira. Aníbal Moreno, Zé Rafael. Então Inter, Palmeiras e Fluminense na segunda prateleira. O Galo eu não gosto, e eu até citei aqui, torcedores do Galo... Não gosta? Não é que eu não gosto, assim. No meio-campo tem jogadores ali que estão sendo questionados, criticados. Você acha que o meio-campo do Atlético é melhor ou pior? Põe o Galo ali de novo, por favor, povo. O povo aí na produção vai ficar nesse vai São Paulo, joga lá, por favor. Obrigado, você põe 3 no meio, Pablo Maia, Alisson e Lucas Moura, como armador ali, central tal. Essa meiuca do Galo é ruim? Então, não é que é ruim, falar que é ruim não é. Mas pra mim tá abaixo.
Claro, que é do Flamengo, que é do Palmeiras, que é do Inter e que é do Fluminense. A meiuca. Que é do São Paulo também. Do São Paulo é equilibrada. Talvez a do São Paulo seja até melhor. Se for nesse esquema do Pablo Maia, que eu concordo com o Birra, o Pablo Maia acho que é um cara que merecia a seleção, né? Não é à toa que tá ali. E o Alisson jogando bem de volante e o Lucas Moura, se você colocar pela qualidade, a capacidade dele de conduzir a bola, de imprimir velocidade e tal, a do São Paulo não é pior que o do Galo. Eu acho até que é melhor. É que assim, eu tô pensando no time com e sem a bola. Né? São as duas formas que tem, né? Tem alguma outra forma muito de... na construção. Não? Porque nenhum time vai jogar com 3 jogadores no meio de campo só, né? Tem um extracampo. Tem um time que joga com a bola, sem a bola e o extracampo, aquele time que fica falando. Então, porque E a você... mística? Ninguém recompõe... Também, joga também. Ninguém recompõe com menos de 8 jogadores. No mínimo 2 Quem linhas de 4, recompõe com 3, 7 tá 5. tomando sufoco. Não dá pra recompor com 7. Futebol atual. Frase de Impossível. Simeone. Você pode ter um time que um cara não marque. Talvez dê pra ter um time com 2 caras que não marquem. Difícil. 3 caras que não marquem, não dá pra fazer time. Não dá. Esse é o raciocínio, a filosofia do Simeone. Eu ainda acho que os 2 que não recompõem precisam marcar bastante também, só que obviamente com obrigações diferentes, né? Olhando para isso, eu desprezando um pouco os treinadores, porque o jeito que o Fluminense joga é uma coisa muito atípica. Eu acho que o do Flamengo, concordo contigo, é disparado melhor. Depois, Inter e Palmeiras. Eu não acho que o Fluminense tem o meio campo do mesmo nível. Eu acho que o Diniz arruma soluções... Você acha que o meio campo do Fluminense é inferior ao do Palmeiras? Contando as duas... Ele tem umas opções ofensivas que o Palmeiras... Sem a bola não dá pra comparar. Não, sem a bola... Não dá pra comparar. Sem a bola e com a bola. E com a bola. Não Quem dá. é melhor Vou com a bola? Vou explicar qual é a diferença. Porque se um é melhor sem a bola, outro é melhor com a bola, então tem um empate. Qual é a vantagem do Palmeiras? Não é assim que funciona. Então, qual é a vantagem do Palmeiras? Assim que Então funciona explica. esse jogo. Então explica. Não é assim. Se o Fluminense marca mal a saída de bola, a recomposição ela é cheia de problemas. É cheia de problemas um pouco por conta da ideia de jogo, um pouco por causa da característica dos jogadores, né? O Ganso não tem como ficar indo e vindo, indo e vindo, indo e vindo. Se o Renato jogar, não tem como ficar indo e vindo, indo e vindo. Apesar do Fluminense ter bons volantes. Bons volantes, né? E aí vai depender de quem? A recomposição. Do Arias, né? Do Keno. Se jogar, e o Arias faz muito bem feito. Mas o Arias é um atacante, não é um jogador de meio. Eu tô me apegando ao que vocês Você pediram pra hoje fazer. aposta até na recomposição do Cano. Do Cano. Também, um pouco não é mais só. para na frente para fechar por dentro. Então, o Fluminense depende muito do acerto da marcação na frente da saída de bola. Mas aí a gente tem que incluir o atacante também. Perfeito. Os atacantes. Sabe, Aí tinha que excluir isso. Não só meio, tem que meiuca e ataque. Por isso que eu falei que no começo que, excluindo o fato do Diniz ser o técnico, né? Se você pegasse, desse para um outro time, o meio de campo do Fluminense, mandasse o Fluminense marcar atrás, ele teria que mexer agressivamente no time que tem jogado. Provavelmente o Ganso não jogaria. Né? Porque aí o Ganso ficaria mais solto, aí os atacantes de velocidade recompõem muito atrás, aí você perde o contra-ataque, porque você depende do passe do Ganso, né? O outro time cola um volante no Ganso, se a bola vier longa, o cara vai antecipar o Ganso o tempo inteiro, o Ganso tem que receber a bola de frente para o passe curto, a decisão rápida. Você mata as principais virtudes. O Palmeiras pode marcar na frente, pode marcar atrás. Vai marcar bem de qualquer jeito. Pode atacar do jeito mais agressivo a partir da marcação alta e pode atacar de trás construindo. O time do Palmeiras, mesmo que tecnicamente tem alguns jogadores ali um pouquinho abaixo dos jogadores do Fluminense, ele tem muito mais repertório para ganhar um jogo do que o do Fluminense. Mesmo com o meio-campo um pouquinho menos técnico. Essa história de que empata 1-1, no mundo real não funciona assim. Mas você desempatou agora, você explicou. Isso aí e o Inter tem que consegue fazer essas duas coisas. E o Flamengo? Não, também. O Flamengo a gente colocou com o maior concurso, é o melhor, né? Não dá. E a gente, eu só quero saber se tem algum time, porque assim... Dá pra gente fazer... Bueno. Se você colocar o Pulgar do meio-campo reserva do Flamengo, dá pra você colocar o meio-campo do reserva do Flamengo e talvez ser melhor que os outros. Olha, isso aí é interessante. No nível técnico com o Gerson. Isso aí é interessante, hein? Será que... Vamos ver? Dá pra brigar. Vamos lá de novo. Dá pra brigar. Vamos lá de novo, ó. O Flamengo, ó. Arrascaeta, titular. De La Cruz, titular. O Pulgar é titular. Sim. O Gerson, questão, retornar, como é que vai ser e tal. É que o Matheus Gonçalves ele entra muito mais ali pra frente, né? Olhando pra vaga do Luiz Araújo. Tô imaginando o Alan jogando o que a gente já viu.
Você tá colocando... Que a gente não viu no Flamengo Que a e gente não tá não nem viu no perto de Flamengo entrar. Que a gente viu no Atlético. Isso. Igor Jesus, que tem ido bem. Indo bem. Mas é jovem ainda. Calma que o menino vai Por oscilar. isso que eu falei talvez. Nossa, a gente chegou nesse ponto mesmo? O Flamengo é o primeiro e o segundo? Não. Não, segundo não dá pra dizer que é. Não, porque não Mas dá dá pra ter- dizer que brigaria. Não, porque não dá pra ter o Pulgar na primeira formação e na É segunda. isso. Com o Pulgar dá pra dizer que brigaria. Brigaria, não tô falando que é melhor. Tá? Como é que ficaria a segunda formação ali do Flamengo? Gerson, Igor e Vitor. É. Não, mas não é a segunda. Aí o próprio time, o time Com número um do Cebolinha Flamengo é recomendo melhor pelo lado, que o Luiz isso. Araújo pelo outro, como é? O Palmeiras é Mas melhor que Eu isso. tô em dúvida. Eu falo, o Inter é melhor. Só me esclareça, assim, por favor. Eu tô em dúvida. Fala aí. Vou dar uma chacoalhada aí. Chacoalha. É o meio-campo com o ataque ou só meio-campo? Não, quem tem o melhor meio-campo. Meio-campo, tá bom. Meio É disso que eu tô campo. falando. Quem é o melhor meio-campo do Meio Brasil. campo. A gente chegou à Beleza. conclusão que é o Flamengo. Sim. Né? Meio-campo. E é o seguinte, o segundo, ele tá na mesma prateleira do Flamengo ou o Flamengo tá isolado numa prateleira, como diz o Bubu ali? Não, mas depende do tipo de jogo que Vai lá. você. Depende do tipo de jogo que você joga. O Inter precisa ser muito considerado aí. Depende do também acho, do hein? tipo de jogo Contigo que você nessa. joga. Por exemplo, nós estamos vendo o Flamengo acertado agora. Mas esse meio-campo do Flamengo antes, com Gerson e Pulgar, ele estava com o mesmo equilíbrio? Ele estava jogando da mesma forma? Não. Tanto é que a gente falou, a saída do Gerson, de certa por isso que eu- forma, favoreceu esse Por isso esquema que de agora. Por isso que eu estou dizendo, por exemplo, quando o Birner fala sobre o Fluminense não joga, mas eu tenho que avaliar o meio-campo do Fluminense jogando no sistema que ele joga. Para mim, o meio-campo do Fluminense, do jeito que joga, é um meio-campo fortíssimo. Mesmo se ele não recompõe ou não, mas para jogar a bola, porque de tal ritmo de jogo como eles ditam, é o esquema de jogo. Mas do acho Fluminense. legítimo. A gente só precisa equilibrar do como Só sem precisa bola. equilibrar, né? Mas é o que eu estou dizendo, eu estou analisando o meio campo. Porque se eu passar pro ataque, aí eu tenho que analisar outras formas também. O Flamengo é muito forte com esses caras voltando, né? Mas aí você põe Pulgar, põe De La Cruz e Arrascaeta, aí do lado você põe Gerson, você põe Bruno, aí você muda um pouco a estrutura do time. Será que vai render muito? Será que vai ser da mesma forma como nós estamos vendo agora? A gente não sabe, a gente está se baseando, eu estou me baseando agora nesse meio-campo que o Flamengo encontrou. Sem dúvida alguma é o mais forte. Só que até 4, 5 jogos atrás, quando o Gerson ainda estava por dentro e o Tite ainda estava procurando o posicionamento do De La Cruz, não era esse meio-campo que saltou os olhos agora. Então, assim, eu vejo, por exemplo, o Flamengo na frente, meio-campo. Sim, meio-campo. Vai ser meio-campo. Meio-campo. O Inter e Fluminense. Esses Acima do três times. Palmeiras? Calma, deixa eu chegar. Eu vejo Flamengo nesse meio-campo. Primeiro. Concordo. Inter, Fluminense, e aí ia chegar no Palmeiras. Para mim, o meio-campo do Palmeiras é fortíssimo. Também acho. Aníbal, o Zé e o Veiga. É É fortíssimo. Eu tenho que me basear nesses três. São 3 jogadores. O Aníbal parece que chegou hoje, pegou a camisa do Palmeiras e vestiu. Demorou uns 2 joguinhos, mas hoje parece que ele está. O Richard Rios crescendo, então você pode alterar Richard Rios, Zé Rafael e Veiga. E esses caras do Palmeiras, eles se adaptam a qualquer tipo de jogo. Eles já têm amostra, né? Zé Rafael joga nas 3 posições. Eles já mostraram pra gente que eles se exemplo. adaptam a qualquer tipo de jogo. O Zé Rafael, ele já fez... Ele era meia, né? Meia. Aí eu puxei, O segundo foi puxei ele um pouquinho para trás, né? Aí, Um pouquinho, aí coisinha. ele trouxe o Zé, jogou bem pra caramba, ganhou campeonatos importantes, aí tirou o Danilo, veio como um primeiro volante. Jogou pra caramba também. Jogou demais, se adaptou. Tem jogos... E o Veiga participa muito da marcação, Sim, por exemplo, que seria o mais muito. E tem jogos avançado deles. E teve jogos, nós tivemos jogos aí pelo que o lado, por Abel dentro. encaixou marcação individual e o Zé Rafael encaixou marcação Sim. individual. Então, assim, a versatilidade desse meio campo do Palmeiras é fundamental. Então, para mim, os 4 times, os 4 principais meio campos do Brasil, para mim são esses 4 times. Depois você pode ter, por exemplo, o São Paulo, você pode ter as outras Galo. equipes que nós temos, o Galo, porque o Galo a gente não sabe ainda. O Felipão mexeu muito nessa equipe. Mexeu muito. Ele não pegou agora para assim, mudar uma sequência de 5, 6 jogos para esse meio campo, ou para esse time aqui, para a gente poder ter um entrosamento. Ele mexeu muito. Eu acho que ele ainda está procurando uma equipe ideal. Né? Então, mas esses 4 times aqui, para mim, são os melhores. Você queria falar do Inter, não, Pedro? Pra gente considerar, porque eu tô contigo nessa. Mas é que o Inter... também acho. A gente precisa considerar muito o Inter, mas ainda acho que ele vai ficar um degrauzinho abaixo do Palmeiras pelo que o Palmeiras já foi testado. Eu não estou falando nem pelo Moreno, não, porque o Moreno ele pode entrar O Palmeiras a gente já na viu, análise, a gente tá vendo. na análise de qualquer régua que a gente use para o Inter, que também ainda precisa ser testado. O Aníbal Moreno chegou
hoje. Só que estou falando do Zé Rafael, por exemplo, e do Veiga. O Zé principalmente pode fazer qualquer uma com quem estiver do lado dele. Só que eu acho que o Inter não pode ficar de fora desse papo ou com menos atenção, porque para mim é um meio-campo de potencial de ser talvez igual. Superior? Não sei. Do Flamengo? Talvez, sim. E o Inter ainda tem... A gente consegue botar de novo a tela do Inter? Claro, põe o Inter aí de novo, Marcel. Quem é que tá colocando a seca? Eu fico falando Marcel, parece que só o Marcel trabalha. O Inter, ele tem pra mim algo que daqui a pouco vai... É Yasmin, queridíssima Yasmin. Valeu, Yasmin, um beijo. A sobrevivente, Yasmin. Como é que você começa teu primeiro homem? Arangues? Pode ser. Entendeu? Pode ser. Você pode ser o Arangues. Você pode ter uma formação, por exemplo, que o Bruno Henrique não seja titular. Que em tese é o que se desenha. Sim. E aí você só de você ter o Bruno Henrique como opção, você já coloca esse meio-campo num outro papo. Então acho que a gente precisa levar. O Alan Patrick joga muito. Hã? Alan Patrick joga muito. Não tô falando de tirar o Alan Patrick, não. Ele é inquestionável. Sim. Eu tô falando que é um jogador pro nível do futebol brasileiro acima da média. Bem acima da média. E então eu acho que quando você. Eu sempre vou bater na tecla do Inter, porque eu acho que em muitos momentos, por amostragem, a gente vai sempre bater muito na tecla de Flamengo e Palmeiras. Flamengo e Palmeiras. Depois um pouco até o Fluminense, questionando, acho que isso que a gente está no debate com o Zé, que eu acho que é válido. O Fluminense, para a proposta de jogo que ele tem com bola, funciona muito bem, mas eu acho que ele precisa entender que sem bola não é um jogo primoroso, e o Diniz sabe, e sofre por isso. Corrobora o que você está dizendo. Eu acho que no Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos, no atual cenário dos elencos, destacando isso, no atual cenário dos elencos, eu não vejo o Inter atrás do Palmeiras. Eu não vejo. Os pontos corridos. Eu não vejo. Não vejo. Também não vejo. E digo mais. Ainda mais sem ter que jogar Libertadores. Tem uma questão de calendário aí. E tem uma questão também, a gente já falou isso aqui, que é para que esse time foi montado. Esse time foi montado para tentar disputar o Brasileiro, que não tem há muito tempo, tem toda uma questão do Inter. Então, eu não vou nunca tirar o Inter desse papo aí com o Flamengo e com o Palmeiras. Degrau abaixo, o Flamengo um pouco mais testado, o Flamengo menos testado. Eu acho que o papo precisa ser desses três. E aí vai variar. A amostragem das últimas 2 semanas é um Flamengo que parece que vai decolar. A gente também não pode afirmar. O Inter jogou mata-mata no fim de semana do Gaúcho com 4-4-2. Então, eu tô pegando mais a amostragem do Grenal. Tá jogando com o Bruno Henrique aberto pela direita na segunda linha. Aí você tem o Maurício, Bruno Henrique, Arangues e o Wanderson. E na frente 2 atacantes. Então ele tá jogando por enquanto. Que pode ficar só com um jogador de volante. A gente tá pegando muito linha um tridente de meio campo. Exatamente. O Cudê gosta. Exatamente. Então 4-1-3-2. E o Marcel me lembrou uma coisa aqui que é importantíssima, que a gente fala da questão da Copa América. Yasmin, hoje estou te colocando para trabalhar, minha filha. Vamos lá. Põe de novo o Inter aí. Põe de novo o Inter aí, Yasmin. Aqui, viu? Quem mandou embora de carro comigo lá? Yasmin, o negócio complicou, né? Agora que pegou liberdade, vou chamar Yasmin toda hora. Assim, ó. Qual desses atletas vai ser convocado para a Copa América? O Arangues? Arangues. E o Arangues? Não descarta o Alan Patrick. Tudo bem, mas hoje, né? Você tira o Arangues e põe o Thiago Maia, que chegou agora, por exemplo. Né? Que é um pedido do Cudê. Ainda quero entender melhor como é que o Thiago Maia vai entrar nesse time. Eu também quero entender. Até porque no Flamengo também não estava, né? E era outro modelo. Era outro modelo, exato. Porque o que você falou, que é o mesmo desenho do Grenal, que é um homem de sustentação, 3 aqui. Agora, o Alan Patrick tem jogado mais à frente. Ainda você não tem o Borré, não sei se depois ele vai recuar, mas o Alan Patrick tem jogado do lado do Valência. O Alário entra no lugar do Valência. Agora a gente está falando de outros nomes. Tecnicamente o jogo começa assim, mas tecnicamente desenho de campinho assim. Mas na dinâmica, por exemplo, do Grenal não foi isso. Foi o Alan Patrick muito mais descendo para fazer o E o jogo do Cudê exige muito da parte física dos atletas. Muito da intensidade, então ele vai rodar bastante o elenco. Aí, ó, Yasmin, vamos lá. Coloca aí o Flamengo. Yasmin. Esqueceu do Marcelo? Tá, mas Yasmin merece. Yasmin merece ser lembrada aqui no programa. Olha só. Olha o meio do campo do Flamengo. Quem vai ser convocado aí no meio do ano? Quem não vai ser? Quem não vai ser convocado? Os 4 da direita não vão ser convocados. O Gerson também não, porque não vai estar jogando. Pela Cruz convocado. Arrasca vai. Os 3 primeiros ali. Vai, Pulgar vai. Os 3 primeiros da esquerda. Né? Como é que fica o meio do Flamengo? Porque assim, a gente pode falar, o Internacional vai ter os caras da frente convocados, mas no meio por meio. Gerson provavelmente quem não, vai por conta da recuperação, acho que não vai, né? Mas a recuperação também pode não estar atendendo ao Flamengo como um titular, pode não estar nem jogando. Espero que sim. Vamos postar que a saúde dele fique boa e que ele consiga se recuperar. Bem, mas pode demorar um pouquinho mais e a gente não sabe nem se vai estar 100%.
Enfim, você pode não ter um Gerson ali na sua totalidade física. Então, olha os desfalques. Igor Jesus, Alain e Vitor Hugo. Né? E coloca o Palmeiras aí, Yasmin, por favor. Palmeiras agora. Que a gente tá falando das convocações de meio de ano. Por enquanto, São 9 jogos, tá? Durante são a Copa 9 América. jogos. E agora Vale o Palmeiras, Quem vai ser convocado aí? permitem isso, mas tudo bem. Richard Rios, provavelmente. Richard Rios. Veiga. Veiga não tem sido convocado, Dorival não chamou, mas ok. Tá na mira, vamos dizer. Tá na mira. É um cara que Tá na mira. pode ser chamado. Quem mais? Mais ninguém. Lembrando que a Leila já disponibilizou o avião dela. Jogadores do Palmeiras na seleção voltam rapidinho para poder jogar as partidas decisivas já que eles Pra jogar na semifinal, né? Então, assim, meus amigos, a questão aí é a seguinte. No frigir dos ovos, o meio-campo menos afetado na Copa América vai ser o do Internacional. Isso eu já fiz. Isso pode ser uma vantagem, porque aí na frente é outra conversa, vai ser afetado. Mas isso aí pode à pode frente fazer do É diferença. uma informaçãozinha do São Paulo aí, né? Porque o Pablo Maia, Tem o Pablo Maia. pela lógica, o Pablo Maia pode ir para a Copa América com o Dorival ou pode ser negociado. Uma boa de ser negociado. Vão vender jogador no meio do campeonato? Estão falando do Casemiro voltar para São Paulo no meio do ano. Estão falando? Estão falando. Falando. Tá aí, galera, debate bem interessante do pessoal do F90 da ESPN Brasil. Deixar os créditos aqui mais uma vez sobre essa discussão aí, né? Qual time tem a melhor meiuca aqui do futebol brasileiro. Para mim não tem nem discussões. O Flamengo tem um elenco, um meio-campo ali muito qualificado, com ótimos jogadores, conforme citou aí o Birner. Até o time reserva do Flamengo tem o melhor meio-campo, né? Meiuca ali de vários times, né? Do futebol brasileiro. Mas o time titular ali, quem está sendo titular agora, né? Com o Pulgar, com o Arrascaeta e o De La Cruz, dispensa comentários esse meio-campo do Flamengo. Time com muita qualidade, mas como aí na maioria, né, dos comentaristas escolheram o Flamengo. Para mim não tem nem discussão, né? O Flamengo tem ali um meio-campo de muita qualidade com excelentes jogadores, tanto faz ser no time titular ou no time reserva. Acho que o Gerson agora, quando voltar, ele está passando por esse problema, né, de saúde. Acredito que quando ele voltar não vai ser nem titular, até porque o Tite achou o time ali, o jeito certo, né, do Flamengo jogar. Está jogando muito bem nesse esquema aí sem o Gerson. Acredito que o Gerson vai voltar e vai pegar um banco quando tiver à disposição, né, do Tite. Mas vamos aguardar os próximos jogos. Mas sobre essa discussão aí, concordo com o pessoal do debate. O Flamengo tem a melhor meiuca aqui do futebol brasileiro. Não tem nem discussão. Tá certo também que os outros times têm um elenco com muita qualidade. Atlético Mineiro mesmo tem um grande elenco. O próprio Internacional, que se reforçou bastante. Esse time do Internacional, se esse time encaixar mesmo, acredito que vai dar bastante trabalho nessa temporada. Não vai jogar a Libertadores, o Inter, mas vai jogar a Sul-Americana. O Palmeiras também tem um bom time, mas um elenco um pouco inferior ao do Flamengo. São Paulo também, que se reforçou bastante, mas está ali no começo dessa temporada, não está jogando bem. O Flamengo é o time que está melhor jogando até agora no momento, né? Jogando muita bola, e a expectativa do torcedor está lá em cima, mas não tem nem discussões, né? O Flamengo tem o melhor meio-campo aqui do futebol brasileiro, a melhor meiuca. Concordo com os comentaristas. Deixa a sua opinião nos comentários. Torcedor do Mengão, o que você acha? Comenta aqui abaixo, deixa a sua opinião aqui nos comentários. Deixa o like para estar fortalecendo o trabalho. Obrigado a você que assistiu até o final. Valeu e até a próxima, galera.